Dentro dessa sua busca espiritual, dentro desse seu caminho espiritual, como é que você iniciou isso? Então, a bruxaria vem da raiz, né? Vem do berço. Eu comecei a incorporar com 9 anos de idade. E aí vieram as entidades da Umbanda, da Quimbanda. E com 12 anos, nós fomos pra dentro de um terreiro, né? Eu e a mãe. A mãe já tinha entidades, uma cigana que ela incorporava, mas não pertencia a Umbanda, a nada. Era uma cigana. Enfim, quando eu fiz 12 anos, a gente foi pra dentro de um terreiro de Umbanda. E aí a gente começou. Foi a primeira porta de partida ali, Foi. na religião de matriz afro. É, porque a minha mãe incorporava em casa, né? Sem ter doutrina de religião, de nada. Né? Lidava com o espírito dos mortos, por ser uma bruxa. E eu comecei a incorporar também. Vamos lá, primeira incorporação com 9 anos. Explica como que foi essa primeira incorporação com 9 anos. Foi bem complicado, assim, porque... A gente tem o costume de ver pessoas que têm uma mediunidade na infância, mas não a incorporação. Clara evidência. Então, pra mim é uma coisa meio que nova, quero entender como é que foi. Eu tive um leque, um bombardeio de informações, sabe? Quando eu tinha 7 anos, eu comecei a fazer meus primeiros feitiços. E a minha mãe começou a testar pra ver se eu tinha realmente o dom pra aquilo. Mas alguém te orientava pra você fazer Não. esses feitiços? É uma coisa que vinha? Vinha. Tá. E era muito doido, sabe? Imagina, eu pegava os peixes do meu aquário, botava o nome das pessoas, abria buraco no meio do pátio, eu fazia umas coisas que não tinha informação. Ninguém me falava, faz isso. E a minha mãe, pelo contrário, minha mãe colocava músicas específicas pra eu ouvir, me presenteava com objetos de bruxaria, enfim, e não falava sobre o que era. Só me dava aquilo. Mas eu tive um bombardeio espiritual muito intenso. Eu comecei a ver espíritos nitidamente, ao qual eu tinha muito medo. Eu nunca fui aquela coisa assim, enfrenta o espírito. Não, eu tinha muito medo. Sim. Eu passei a praticar feitiços sem ninguém me orientar. Até mesmo eu tinha... Isso eu não contei pra ninguém, uma coisa bem... Eu fiz um gnomo, um boneco de argila na época... E a minha gengiva sempre sangrou muito. E eu puxava sangue da minha gengiva e colocava nesse boneco, porque eu entendia que eu ia dar vida pra ele. Então são coisas que eu tirava da minha cabeça. Porque o meu pai... não tem ninguém de religião ali, entende? E a minha mãe é uma bruxa. Não tinha a ver uma coisa... Eu nunca vi minha mãe tirar sangue dela pra botar em nada das bruxas dela, etc. Não. E eu fazia isso. Então foi algo muito diferente. E eu passei, durante uma parte difícil assim da minha infância, que eu perdi minha avó e etc., a começar a incorporar essas entidades. Então eram entidades que se manifestavam de forma bem cruel, assim. Então com 9 anos, quando você incorpora, o que você traz? Uma bruxa, uma ancestral. Né, muito torta, uma entidade que pra se encaixar no meu corpo era bem difícil. Certo. Foi muito complicado. Mas essa tua primeira incorporação acontece dentro de alguma ritualística ou foi... Não foi. Na verdade, eu sempre tinha esses contatos muito intensos quando eu tava muito sozinho, ou muito triste, ou muito pra baixo. Eu sempre tinha um apoio espiritual, sabe? Tipo, eu tô aqui. Era meio que uma resposta ali? Literalmente. Né? Eu não vou nem entrar assim a fundo nessa parte familiar, mas eu ficava muito sozinho, sabe? Não pela minha mãe, mas eu ficava muito sozinho, então eu acho que isso me trouxe eles cada vez mais perto.